Olá, Osasco! Vamos aos destaques do Câmara Notícias. Patriotismo e grande participação do público marcam o retorno do desfile de 7 de setembro em Osasco. Câmara volta a realizar 2 sessões por semana e prevê maior participação da população. Escolas municipais terão câmeras de monitoramento e de segurança interligadas ao Centro de Operações Integradas. Saúde do homem e conscientização ao climatério feminino são destaques na Semana do Poder Legislativo. Os principais acontecimentos do Poder Legislativo de Osasco você acompanha agora no Câmara Notícias. Aqui em Osasco, o desfile cívico-militar é uma tradição que envolve toda a sociedade. Durante meses, os organizadores planejam a realização do evento, que neste ano aconteceu embaixo de muita chuva, com frio, mas que contou com o envolvimento de centenas de entidades e a participação do público, tanto nas ruas quanto ligadinhos na transmissão ao vivo da TV Câmara Osasco. Veja na reportagem de Lilian Gonçalves. A chuva caía insistentemente à Avenida dos Autonomistas. Os guarda-chuvas abertos ocupavam os espaços das calçadas. O público procurava marquises, toldos, qualquer lugar que pudesse proteger da chuva. Mas tão logo o desfile começou, por volta das 9h15. Os sorrisos se abriram e, mesmo com a chuva, não faltam motivos para celebrar o retorno do desfile cívico-militar. Para a gente, primeiramente, agradecimento a Deus por estarmos aqui, vivos, diante de tudo que aconteceu dessa pandemia. Segundo, as crianças e a comunidade precisavam desta aula de história ao ar livre, né? Entender um pouco do que é o desfile cívico, do nosso civismo enquanto cidadãos. Né? E além disso, sentir, mesmo com essa chuva, o calor da comunidade, de todos os pais e responsáveis que aqui estão para prestigiar todo esse trabalho da Secretaria de Educação e demais secretarias e dos artistas que compõem esse trabalho, que são as crianças, emancipadores, a polícia. Os profissionais da educação que mais se envolveram na realização do desfile se emocionaram com a passagem das escolas pela avenida. As capas de chuva tomavam conta da avenida, mas muitos preferiram desfilar sem a proteção. Deixavam a chuva molhar os uniformes e os adereços que contavam a história do bicentenário da independência, sempre sob os olhos orgulhosos de todos que fizeram o desfile acontecer. Hoje eu acho que é um dos dias mais emocionantes pra gente. Foram 2 anos a gente afastado, na nossa rotina isso já era. E isso faz reviver e faz permanecer a história, né? Faz a gente relembrar para eles como é importante sermos patriotas de fato, construir o Brasil, que eles fazem parte disso tudo. Então eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje e fico muito feliz mesmo meus alunos desfilando novamente. Muitas pessoas que estavam prestigiando o desfile, até acompanhando filhos, sobrinhos e netos, lembravam-se dos momentos em que eles mesmos já estiveram na avenida desfilando. Faltavam palavras para expressar a emoção de acompanhar o desfile depois de 2 anos de pandemia da Covid-19. Muito bom, eu estou lembrando de quando eu desfilava também, hoje eu estou vindo ver minha filha, para mim está sendo ótimo. Meu coração está a mil, tá? Depois de tanto tempo sem ver um desfile. Hoje, dia 7 de setembro, a TV Câmara está acompanhando o desfile cívico-militar, que homenageia o dia da luta da independência do nosso país e também nos recorda a luta dos nossos antepassados e ancestrais. E também nos relembra a importância de respeitar a diversidade cultural existente na nossa cidade e no país. Valesca desfilava quando estudava em Osasco. Hoje, apoia a participação das crianças no evento, que já é uma tradição em Osasco. Uma importância muito boa. Eu sempre desfilei em Osasco, quando fui estudante aqui, sempre. É uma emoção muito boa, assim, porque é difícil os municípios que fazem isso com as crianças. As crianças têm que ter essa sensação, é muito importante. E a minha sobrinha desfilando foi muito emocionante. Viemos de longe para prestigiá-la.
Foi realmente muito emocionante ver crianças, jovens, idosos participando do desfile que, como vimos, nem a chuva atrapalhou. E quem não pôde acompanhar presencialmente estava ligadinho na transmissão ao vivo pela TV Câmara Osasco e pela TV Osasco. A nossa equipe registrou a maior audiência da TV Câmara, com mais de 50 mil acessos pelo nosso canal, pelo YouTube, pela TV Osasco, enfim, por todos os nossos meios de comunicação. Aproveito em nome de toda a Câmara Municipal para parabenizar o nosso time de comunicação e da TV Câmara, que realizaram um trabalho brilhante na transmissão do 7 de setembro. Muito orgulho de todos vocês. E ainda falando do 7 de setembro, a chuva só deu trégua quando o desfile terminou. Durante toda a solenidade de celebração do bicentenário da Independência, que começou aqui na Câmara Municipal às 7 horas da manhã com o programa Nossa História. A chuva insistiu em cair, mas não atrapalhou a festa. Foram 2 anos sem o desfile cívico-militar de 7 de setembro. Com o avanço da vacinação, a pandemia da Covid foi controlada e os eventos presenciais voltaram no ano em que é comemorado o bicentenário da Independência e os 60 anos da emancipação de Osasco. A festa começou às 7 da manhã do dia 7 de setembro com a realização da 53ª edição do programa Nossa História, na Câmara Municipal, e prosseguiu sob a chuva que caía com a incorporação da bandeira, da revista da tropa e do desfile. Mas depois de 2 anos tão desafiadores, retomar presencialmente o nosso desfile é motivo de muita alegria, é um anúncio de novos tempos, a gente está com a esperança, porque a avenida está muito linda, que as famílias venham participar e a gente está aqui muito ansioso para ver o trabalho que foi elaborado por alunos, né, por profissionais da educação, enaltecendo, né, o civismo, o patriotismo, a nossa bandeira e também a história da nossa cidade, que é muito rica. Osasco tem 60 anos e graças aos emancipadores deixou de ser um bairro para virar uma das principais cidades do Brasil. A gente tem muito orgulho disso. Com o afastamento do presidente da Câmara, Ribamar Silva, o primeiro vice-presidente no exercício da presidência, Josias Ajuco, celebrou a volta do desfile de 7 de setembro na principal avenida da cidade. Conduzindo a bandeira de São Paulo, Josias ressaltou que a chuva que caía era uma lembrança de que é importante celebrar a vida. Sem dúvida nenhuma é um momento de dizer eu sobrevivi, né? Nós sobrevivemos a todo esse momento difícil que nós vivemos, 2 anos de pandemia, 2 anos que muitas pessoas nos deixaram, mas nós estamos aqui para festejar a independência do Brasil e hoje um dia tão especial aqui na Câmara Municipal. Eu estou bastante emocionado, feliz, eu que já desfilei nessa avenida pela Juco e hoje estando como vereador, para mim é um momento muito especial. Além da celebração dos 200 anos da independência do Brasil, o presidente da Ordem dos Emancipadores de Osasco lembrou dos 60 anos da emancipação da cidade. A Ordem, que em meados dos anos 60 era chamada de Sociedade Amigos de Osasco, que se reuniram para realizar o sonho de tornar Osasco um município, era uma das primeiras entidades a abrir o desfile e foi homenageada no programa Nossa História, conduzido à bandeira da cidade que ela ajudou a emancipar. A emoção é muito grande estar presente aqui num movimento tão maravilhoso dos 200 anos e 60 anos de emancipação. E principalmente por ter o povo novamente comemorando. Nós estávamos esperando isso ansiosos. Até nos deixa um pouco nervosos, né? Porque é um feito maravilhoso, está sendo comemorado em todo o país. E como eu sempre falo, né? A gente guarda a história e quem não tem passado não consegue viver o presente com sossego, né? E é exatamente para isso que nós estamos aqui, contar um pouquinho do passado. Patriotismo e civismo, que festa linda! E começa neste mês o processo de monitoramento das escolas municipais por câmeras. O Centro de Monitoramento da Educação estará conectado com o Centro de Operações Integradas, o COI. E o objetivo é reduzir as ações de criminosos nas escolas com furto de cabos e fios, que além de prejuízos financeiros, provocam prejuízos pedagógicos aos alunos. A Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança e Controle Urbano estão acertando os últimos detalhes para a implantação do Centro de Monitoramento da Educação, que estará conectado ao Centro de Operações Integradas, o COI, com o objetivo de coibir e reduzir a ação de criminosos que furtam cabos e fios das escolas municipais.
E a preocupação também do nosso secretário de Educação, Cláudio Piteri, e do prefeito da cidade, Rogério Lins, era não deixar as crianças sem aula, né? Isso era um prejuízo maior que nós tínhamos, né? E também a questão que vai trazer uma parte de economia, porque quando acontece o furto, você tem que repor, né? E isso custa dinheiro, né? E também trazer mais segurança para os professores, para a comunidade local e trazer uma sensação muito mais confortável para todos da comunidade. Recentemente, a Câmara Municipal de Osasco aprovou e o prefeito sancionou a Lei número 5162, que proíbe a comercialização de fios e cabos de cobre, alumínio, assemelhados que não tenham a comprovação de origem. A comercialização ilegal desses produtos incentiva os furtos, que provocam prejuízos financeiros e pedagógicos. Nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Tempos atrás era difícil você ouvir falar que alguém roubou uma escola, uma igreja, um posto de saúde. Mas hoje o Brasil, acho que talvez o mundo está passando tempos desafiadores. Então o que a gente tem que fazer? Investir em tecnologia. Então nós tivemos várias escolas que tiveram aulas suspensas por uma semana porque roubam toda a fiação. Pulam de madrugada quando não tem ninguém, não tem criança na escola, graças a Deus, e levam a fiação. Só que não é só o prejuízo financeiro, é o prejuízo pedagógico, educacional, leva uma insegurança para quem trabalha, para quem leva o filho. Em Osasco, há casos de unidades escolares furtadas mais de uma vez em uma semana. O furto de cabos e fios deixam as escolas sem energia, os alunos sem aula, além de prejuízos materiais. O importante isso aí é uma coisa muito simples, é tentar eliminar e minimizar o máximo possível o número de furtos de fio em escolas. Não só fios, mas como torneira, material de cobre, que tem trazido consequências graves aí para os munícipes. Porque quando corta um fio, quando tira um pedaço de fio, é aula que deixa de ser dada, mantimentos que estão na geladeira, que estragam. Então a gente tem que usar a tecnologia a serviço da segurança pública. A previsão é que até o final do ano, as 154 escolas estejam ligadas à rede de monitoramento. Além da instalação de alarmes, sensores e câmeras de monitoramento, haverá sinalização de que a unidade está sendo monitorada. Serão instalados totens com cerca de 3 metros de altura em frente às escolas, identificando a parceria entre Educação e Secontru. 5 escolas integram o período de testes do programa. E veja no próximo bloco os cuidados com a saúde masculina e o destaque, a conscientização do climatério feminino. É já, não sai daí. Transparência e informação em apenas um toque. A Câmara de Osasco buscou uma nova ferramenta para você se conectar com os assuntos do Legislativo. Pois é, tudo o que rola em nossas sessões, projetos de lei e debates estarão na palma da sua mão. Aguarde! Vem aí o app da Câmara. Câmara Municipal de Osasco, mais perto de você. As sessões ordinárias da Câmara Municipal de Osasco vão voltar a acontecer 2 vezes por semana. Os parlamentares aprovaram a mudança nesta terça-feira durante a 25ª sessão ordinária, por meio de projetos de autoria da mesa diretora, que já haviam sido votados em primeiro turno na semana passada. Com o controle dos casos de Covid-19 e a retomada do trabalho presencial em todos os setores da casa, as sessões passaram a acontecer de forma presencial. E agora a mesa diretora decidiu pelo retorno da realização das sessões 2 vezes por semana, como acontecia antes da pandemia. Antes da mudança, o horário inicial das sessões era às 15 horas. No entanto, as sessões vinham acontecendo às 10 horas desde o início da pandemia de Covid-19, quando a mesa diretora decidiu reduzir o número e o formato das sessões, que aconteciam online, com o intuito de garantir a segurança e a integridade física dos vereadores, servidores e do público. As sessões voltam a acontecer todas as terças e quintas-feiras, às 10 horas da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Osasco. Vamos conferir o resumo da sessão com a jornalista Daniele Simões.
A 25ª sessão ordinária, que aconteceu na terça-feira, 6 de setembro, teve a aprovação de 4 projetos e discussões sobre o Setembro Amarelo. Na fase do expediente, os vereadores aprovaram moção do vereador Fábio Chirinhan de congratulações à Guarda Civil Carine Ferreira. Recentemente, a GCM Carine salvou a vida de uma mulher que tentou o suicídio ao se jogar do viaduto Reinaldo de Oliveira, mais conhecido como Ponte Metálica. A moção de Fábio Chirinhan gerou debate sobre a importância do Setembro Amarelo, mês de prevenção e conscientização sobre o suicídio. O presidente em exercício da Casa, vereador Josias da Juco, lembrou que a campanha integra o calendário oficial do município, graças a uma lei de iniciativa do Legislativo. A vereadora Lúcia da Saúde também destacou o protagonismo do Legislativo na criação da Lei Lucas Camargo de Brito, que cria na cidade a Semana de Prevenção à Depressão Infanto-Juvenil. O plenário também aprovou moção do vereador Laércio Mendonça de aplausos às equipes de futebol da CDC Jardim Mirna, de São Paulo, e Unidos do Vila Yolanda, de Osasco. Os 2 times foram os grandes finalistas da primeira Copa Ilha da Madeira de Futebol Veterano, organizada pelo Ilha da Madeira Futebol Clube. Na fase da ordem do dia, os vereadores aprovaram, em segunda discussão, 2 projetos de resolução sobre mudanças no regimento interno. Na prática, as sessões ordinárias voltarão a acontecer 2 vezes por semana, com início às 10 da manhã. Já a partir da semana que vem, os parlamentares ainda aprovaram 2 projetos de decreto legislativo com propostas de concessão de honrarias a personalidades da cidade. O primeiro, de autoria da vereadora Ana Paula Rossi, trata da concessão de cartão de prata para a Associação Pestalozzi de Osasco. O outro projeto, do vereador Joel Nunes, dispõe sobre entrega de cartão de prata ao deputado estadual Altair Moraes de Oliveira. O mês de setembro é dedicado às ações de conscientização e prevenção ao suicídio em todo o Brasil. Em Osasco, o tema também entra em pauta e passa obrigatoriamente pela Câmara Municipal, que já aprovou 2 leis voltadas ao assunto e tem discutido com frequência a formulação de políticas públicas. Na última terça-feira, durante a 25ª sessão ordinária, os vereadores debateram a questão da prevenção ao suicídio durante a discussão da moção de congratulações de autoria do vereador Fábio Chirinhan. No documento, que teve aprovação unânime, o parlamentar cumprimenta a Guarda Civil Municipal, Carine Ferreira, por ter conseguido evitar o suicídio de uma mulher que tentou se jogar da ponte metálica. Na ação ocorrida em agosto, Carine negociou com a mulher e conseguiu acionar as equipes da GCM e da Polícia Militar, que unidas evitaram o pior. Chirinhan justificou a moção ao lembrar que a atitude de Carine foi crucial para que a vida da mulher fosse preservada e a situação não tivesse um desfecho fatal. O presidente em exercício da Câmara de Osasco, Josias da Juco, afirmou que Carine é um exemplo para toda a cidade e que seu ato heróico demonstra que o trabalho preventivo é também muito importante para a corporação. Josias também citou a lei que institui a campanha Setembro Amarelo e o Dia Municipal de Prevenção ao Suicídio no calendário oficial do município de Osasco. A legislação é fruto de uma iniciativa do próprio vereador que nos últimos dias visitou a Policlínica da Zona Norte e constatou que já há um trabalho com o público que frequenta o espaço com orientações sobre depressão, uma das doenças que pode levar ao suicídio. A vereadora Lúcia da Saúde abordou a lei Lucas Camargo de Brito, da qual é uma das autoras e que institui em Osasco a Semana de Conscientização sobre a Depressão Infanto-Juvenil. A parlamentar cobrou ações mais efetivas por parte do Executivo para que a legislação seja colocada em prática e possa salvar vidas. Lúcia da Saúde também defendeu a criação de um núcleo de prevenção ao suicídio aqui no município. Todos os meses é realizada uma campanha direcionada a algum tema na saúde. Saúde mental, Alzheimer, câncer no colo do útero, autismo, câncer de próstata. Mas você sabia que não é preciso esperar a campanha para fazer os exames preventivos? Descobrir alguma doença antes mesmo da manifestação física pode salvar vidas. Muitas doenças descobertas logo no início, antes mesmo das manifestações físicas, têm cura.
Mas para que isso aconteça, é preciso ter uma rotina de cuidados, inclusive realizando exames preventivos quando tudo está bem. Procurar ter esse cuidado preventivo e o autocuidado, né? Não deixar de identificar, esperar, né, realmente ter algo para procurar o serviço de saúde, né? Algo que poderia ser simplificado pode ter um agravo maior à saúde. Então, adotar atividades físicas, né? Trabalhar com esse preventivo, trabalhar com uma alimentação saudável e procurar sempre a atenção primária também, para que se tenha esse acesso realmente, né? Que é universal. Muita gente não gosta de ir ao médico, por medo de descobrir algo de ruim, por não se sentir à vontade, entre tantos outros motivos. Para tornar a ida ao médico um pouco mais agradável, o serviço de acolhimento tem sido diferencial e leva conforto a um momento pouco agradável na rotina. O acolhimento, ele visa receber esse paciente que já chega para a gente com algum tipo de agravo, né? Respeitando aí o seu histórico, o que fez com que ele chegasse até nós e como que ele está lidando com essa situação, essa modificação na sua rotina, na sua vida, né? E com isso a gente consegue aí traçar uma estratégia para poder ajudar esse paciente. Ao contrário das mulheres, homens não costumam procurar um médico. A busca pelo serviço de saúde só acontece quando há algo que incomoda. E na maioria dos casos, a doença já está em estágio avançado. A identificação das doenças do homem, ela é basicamente através do exame físico e de exames de laboratório. Muitas vezes o homem ele tem alguma doença intrínseca que não é identificada. Então você só consegue identificar se você fizer alguns exames. A partir de 50 anos, todo homem merece passar em consulta com o urologista para fazer uma avaliação. Mesmo que não esteja sentindo nada, a pessoa está completamente normal, mas precisa consultar o urologista para avaliação de sua saúde. No caso do câncer de próstata, que tem cura se identificada no início, os homens não precisam esperar o Novembro Azul para se cuidar, principalmente aqueles que já tiveram caso da doença na família. Câncer de próstata na família, a gente até antevê a partir de 45 anos, nesses casos, em casos de pacientes que têm uma história familiar de câncer de próstata. A próstata é um órgão que a gente não consegue ver, é um órgão muito interno e que você não consegue ver a olho nu. Então você não consegue identificar as doenças e quando a doença aparece, muitas vezes já não há o que fazer. Então a gente só consegue verificar a doença no início através do exame físico e de exames laboratoriais, que é um exame simples de sangue, o chamado PSA. O câncer de próstata, ele bem no começo, bem no início, ele é perfeitamente tratável e a pessoa pode ser curada de câncer e sem sequelas. Durante todo o ano, a gente faz um programa que tenta trazer os homens para o consultório do médico, justamente para essa consulta de prevenção. Isso tem sido super positivo. Se você observar, o homem, infelizmente, ainda não tem tanto hábito de procurar o médico como as mulheres. Mas o homem de hoje, ele tem muito mais o hábito de procurar o médico do que o homem de 2 décadas atrás. Então, hoje, a gente consegue, graças a isso, a gente consegue diagnosticar as doenças da próstata bem no início e muitos homens têm suas vidas salvas exatamente por isso. Começa a tramitar na Câmara Municipal um projeto de lei que prevê a realização de uma semana de conscientização sobre a qualidade de vida da mulher em estado de climatério e pós-climatério. A proposta é que os eventos sejam realizados na segunda semana de março, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Climatério é um período de transição em que a mulher passa de uma fase reprodutiva para a fase de pós-menopausa. Dessa forma, a menopausa, que é a última menstruação, é um fato que ocorre durante o climatério. As mulheres costumam conviver durante anos com sintomas que impactam na saúde e na qualidade de vida, podendo provocar mudanças de humor, depressão, infecções e perda óssea.
Na justificativa do projeto, a parlamentar esclarece que a cidade de Osasco carece de um programa mais voltado para o tratamento dos efeitos do climatério, apesar de possuir políticas voltadas à preservação da família, da vida e da saúde da mulher através de uma unidade exclusiva. O objetivo da semana será promover a conscientização, esclarecimento de dúvidas e apontamentos de meios para manter uma vida saudável durante esse período. E veja no próximo bloco a programação para curtir o friozinho de setembro. É já, não sai daí! A Câmara pode fazer muito pela nossa cidade. Ela é responsável pela criação e aprovação dos projetos, além de fiscalizar as ações do Poder Executivo. E o mais importante, agir como porta-voz do povo. Cabe a você acompanhar o trabalho desenvolvido pelo Legislativo. Participe das sessões, seja presencialmente ou online. Câmara Municipal de Osasco, mais perto de você. Voltamos com Câmara Notícias. Aqui na Câmara temos o dever de informar a população sobre todo o trabalho que é realizado aqui. Foi pensando em levar informação de qualidade de forma dinâmica com a linguagem atual que lançamos há 3 anos atrás o nosso podcast Nós. O nome é uma abreviação a Notícias de Oz, que é a forma carinhosa de chamar Osasco. Apresentado pelos jornalistas Daniele Simões e Maurício Viel, o podcast é um apurado das principais notícias da Semana do Poder Legislativo de Osasco, transmitida em até 5 minutos. De olho nos novos públicos, os podcasts ganharam espaços nas plataformas digitais de áudio. São diversos formatos disponíveis e as instituições estão se inspirando neste canal de comunicação para levar informação. E a Câmara Municipal não ficou de fora. Em 2019, o Departamento de Comunicação criou o Boletim de Notícias, um resumo da semana na Casa de Leis. E o Boletim de Notícias virou o atual nosso podcast. Foi feita uma enquete nas redes sociais para mudar o nome do programa. E foi escolhida, dentre várias opções, o nome Nós Podcast. Nós, de N de Notícias, e Os de Osasco, né, que é o apelido carinhoso de Osasco. Então, ele passou a se chamar Nós e, desde então, está com esse nome, esse formato, né, disponível nas plataformas digitais e oferecendo uma opção para que as pessoas possam ter acesso ao conteúdo, não só da Câmara, também como da cidade de Osasco. O nosso podcast apresenta um resumo das atividades que aconteceram na Câmara durante a semana. Os editores finalizam o programa na quinta-feira e, na sexta-feira, o Nós vai para o ar. A parte difícil é resumir em poucos minutos tudo o que aconteceu na Casa de Leis. Bom, as pautas do podcast, do nosso podcast, elas são selecionadas às quintas-feiras e a gente pega um pouquinho daquilo que é mais importante durante tudo aquilo que aconteceu na semana, né? Então, desde audiências públicas, sessões solenes e as sessões ordinárias, que agora passam a ter 2 edições por semana, né? Então, a gente vai ter agora mais movimentação, mais trabalho, mas também a gente vai conseguir deixar as pessoas cada vez mais atualizadas com tudo aquilo que acontece em plenário. O link para ouvir o programa está sempre disponível no site da Câmara e é possível ouvi-lo em uma infinidade de aplicativos gratuitos e pagos compatíveis para os sistemas iOS e Android, inclusive com versões para desktop. Não há desculpas para não acompanhar as notícias da Câmara Municipal. É isso aí, tá indo para o trabalho, vai de carro, vai no ônibus, vai de trem, liga no nosso podcast, ele tá disponível no Spotify, vale a pena prestigiar e, claro, ficar bem informado. Quer curtir as noites frias que estão fazendo em setembro? Se liga na nossa agenda cultural. Para quem gosta de bailar, tem dança de salão no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, nesse sábado, dia 10, das 7 às 11 da noite. A entrada para prestigiar o evento é 1 quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade. O evento é destinado para quem gosta de dançar e também para quem está aprendendo. Além das atrações, haverá praça de alimentação e artesanato.
O domingo é dia de festa. Das 10 da manhã às 5 da tarde, a Secretaria de Cultura realiza no Jardim Padroeira o projeto Estação Cultural, na passagem Joaquim Lopes Filho. É um evento que reunirá os moradores e artistas da região para interagir, aprimorar e capacitar a cultura regional, valorizando as manifestações culturais nas mais diversas formas de expressão. Muito bom, queremos a sua participação nas nossas redes sociais. Marque o Insta da Câmara naquela foto bem legal em algum lugar aqui em Osasco. O nosso Insta é Câmara de Osasco, assim mesmo, tudo junto. O Câmara Notícias vai ficando por aqui. Eu agradeço imensamente a sua audiência e espero você na próxima edição do jornal. Tchau, tchau.